tenemos el placer de que esté con nosotros hoy la doctora arquitecta Daniela Britacota, que es madre, es arquitecta y urbanista con maestría y doctorado en geografía por la UFMG y un postdoctorado en arquitectura y urbanismo por la misma institución. Es profesora del curso de grado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de São João del Rei, en Brasil. Ha participado en el programa de posgrado en Geografía entre el 2013 y el 2024. Desempeña actividades en enseñanza, investigación y extensión, principalmente con los siguientes énfasis: política urbana y vivienda, ciudad, género e interseccionalidades, epistemología feminista y metodologías de lectura urbana. La conferencia que hoy dictará aquí nuestra invitada discutirá la relación entre la construcción de viviendas sociales y la producción de ciudades en Brasil, analizando las políticas públicas y sus instrumentos, con énfasis en el reciente programa Mi Hogar, Mi Vida. Se abordará cómo la política y la planificación urbana impactan en las condiciones de vida, especialmente de las mujeres de bajos ingresos, con el objetivo de reflexionar a partir del caso brasileño sobre los retos para la producción de ciudades más justas e igualitarias. Sin más preámbulos, te cedo la palabra, Daniela. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Graciano. Bien, como Graciano dije, yo soy arquitecta y urbanista, tengo doctorado en geografía urbana y voy a compartir con ustedes un poco de mi experiencia como investigadora, professora e também estudante da área, né? Porque estamos sempre cambiando conhecimentos e tal. Mas recentemente eu he dedicado meus estudos, minhas pesquisas, minha atuação profissional à área de planeamento urbano e perspectiva de gênero, e sempre trabalhei com políticas públicas em Brasil. Entonces, vamos falar um pouquinho desta experiência do caso brasileiro, com esta classe Construir Viviendo a Ser Ciudades. Eu vou a compartilhar minha pantalla, só um momento. Les pido desculpas porque mi castelhano não é tão bueno, pero vou tentar falar em castelhano, ¿sí? Entonces, he traído un poco para reflexionar con ustedes sobre esta temática de políticas de sustentabilidade urbana e miradas de gênero a partir do caso brasileiro, ¿sí? Bien. O objetivo, como Graziano ha dicho, discutir um pouco esta construção de viviendas sociais e produção de cidades em Brasil, especialmente a partir do recente programa em Brasil, que chamamos Minha Casa Minha Vida, e para você, Mi Hogar, Mi Vida, sim? Ou Mi Casa, Mi Vida. E busco reflexionar um pouco sobre esta relação entre política, planeamento urbano e os impactos nas condições de vida, especialmente das mulheres de baixos ingressos. E também o que temos este programa há também o que se produziu em termos de cidade e também os retos da produção de vivendas de cidades mais sustentáveis, mais igualitárias e mais justas. Bien, entonces para empezar, né, eu propongo algumas perguntas que são introdutórias para nós, que é uma vivienda, né? O que hacemos em uma vivienda? Para que serve? A quem serve uma vivienda? Como se relacionam as viviendas com as narrativas da cidade? Como as casas ou os hogares narram as cidades, né? O que estamos reproduzindo em termos de narrativa, em termos de relações de poder e tal. Se não existe um modelo único de família, de indivíduo,
como podemos seguir pensando a cidade e a vivienda em função de um sujeito universal? Porque quando miramos nestas imagens, né, sempre há uma produção em série de viviendas que não é a realidade social, sim? Porque temos uma sociedade desigual, diversa e com pressões de raça, gênero, sexualidade e tal. E seguimos produzindo uma vivienda que é igual para todos e todas, sim? Então, que cidade estamos produzindo ao construir viviendas coletivas? E para mim, há um conceito que é muito importante para falar de vivienda coletiva, que é o conceito de habitar, né? Habitar como uma necessidade humana, uma necessidade de satisfazer as necessidades da sociedade, que é um conceito antigo. Pero o que temos em Brasil é que a questão habitacional é um grande problema urbanístico em nossas cidades. O direito à vivenda digna está garantizado em nossa Constituição Federal, que é de 1988, e também por uma lei federal que chamamos Estatuto das Cidades, que é de 2001. Pero tenemos que ter em conta que o direito à vivienda é completamente diferente do direito à cidade, ¿sí? Ou seja, hasta que ponto estamos produzindo habitats e não habitats, né? Segundo Lefebvre, que é um filósofo francês, que trabalha com esse conceito do direito à cidade, que é uma referência para nós outros. A vivienda é um dos fundamentos do direito à cidade, sim? Porque o direito à cidade é muito mais amplo que o direito à vivienda. O direito à cidade se refere à possibilidade de viver, de experimentar, de ser livre, de apropriar-se, de construir um habitat e um habitar. E também esta definição não coexiste com a óptica da produção capitalista do espaço, sim? E é o que há configurado e reconfigurado em la cidade de Brasil, este conceito. Então, para Lefebvre, é muito importante pensarmos que a participação e a possibilidade de apropriação do espaço urbano é condição para o direito à cidade, sim? Então, há uma grande diferença entre o que as políticas estão, né, produzindo, muito mais em direção à produção capitalista do espaço e no do direito à cidade. Então, o que temos em Brasil é uma produção muito mais de habitats e menos de habitares, né? Neste conceito de habitar mais amplo que é o conceito de Lefebvre. Então, o que temos são construção de viviendas sem produção de cidade, ou seja, estamos produzindo um teto e quatro paredes, um abrigo, pero não produzindo cidades. As consequências são muito diversas, pero podemos falar de sempre de la mala qualidade de vida para as pessoas, a negação do direito à cidadania em la maioria para a maioria das pessoas, pero sempre é pior para as mulheres. Incluso o programa Mi Casa Mi Vida, que se destina prioritariamente às mulheres, este programa é garantizado o acesso à la vivienda, pero não é alterado a condição de qualidade de vida para estas mulheres e para todos que vivem nestes conjuntos, sim? Então, o que vamos abordar nesta classe, para demonstrar um pouco isto.
Bien, antes de hablar un poco sobre el programa Mi Casa Mi Vida, solo para listar un poco sobre la evolución de la política de vivienda en Brasil. Aqui está uma linha do tempo. Acá temos a primeira vez que o governo ha chamado para si a responsabilidade de promover vivienda social foi em los anos 40, no governo de Getúlio Vargas, com a fundação da Casa Popular. Pero la primera política efectivamente nacional es de 1964, en la época de la dictadura militar. E foi instituída com o Banco Nacional de Vivienda e o Sistema Financeiro de Vivienda Social. Este programa existiu em Brasil hasta a década de 80, quando foi extinto, e as ações de gestão de vivienda se passaram a outro banco nacional, que é a Caixa Econômica Federal. E em 88 se aprovou a nossa Constituição, que é chamada a Constituição Cidadã, que é nela que está garantizado o direito à la vivienda digna. Depois, o Estatuto das Cidades de 2001, que regulamentou os princípios constitucionais. Em 2002, temos o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi quando se impulsionou, de hecho, a política de vivienda, uma nova política de vivienda, com a instituição do Ministério das Cidades, em 2003, com uma nova política de vivienda em 2004 e com a Lei Nacional de Vivienda Social de 2005. Pero estava tudo caminhando muito bem, começou o segundo governo Lula da Silva, pero começou em 2008 uma crise econômica mundial. E em 2009, toda a política que se havia desenhado em Brasil se resumiu, foi substituída solamente pelo programa Mi Casa Mi Vida, que é um programa que dá poder às construtoras do mercado imobiliário para produzir vivienda social em Brasil. E este programa funcionou, ocorreu de 2009 até 2016, quando ocorreu o golpe contra o governo Dilma Rousseff em Brasil. A partir de 2018, temos um retrocesso na política de vivienda com o governo de ultraderecha de Bolsonaro, e que chegou a substituir o programa Mi Casa Mi Vida por um programa que se chama Casa Verde e Amarilla, pero não teve atuação expressiva no território nacional. E agora estamos em o terceiro governo de Lula, e em 2023 foi relançado o programa Mi Casa Mi Vida. E vou falar um pouquinho sobre este programa. Pero é importante destacar que a trajetória da política de vivienda em Brasil sempre ha dado prioridade à quantidade de las viviendas e não à sua qualidade, ¿sí? E sempre ha trabalhado um sujeito estándar em la formulação de política, ou seja, a perspectiva de género é praticamente inexistente na política pública de vivienda em Brasil. E também não resolveu o problema da vivienda para os segmentos de baixos ingressos da população. ¿Sí? Outra coisa que também temos nessa trajetória, né, é que sempre a vivienda sempre foi a perspectiva que está por trás da produção de vivienda em Brasil, sempre foi da forma como o heteropatriarcado
generou a caça, né? Se como refúgio moral para generar corpos para o trabalho. Se pires a um ninho ou uma ninha para dibujar o que é na casa, sempre a narrativa que se demonstra para nós outros sempre é la casa, la vivienda papá, mamã e Rito, né, que é uma homogeneização de uma experiência humana e urbana de cidade, sim? Então, se perguntamos qual é a pedagogia do espaço, o que estamos reproduzindo em termos de roles sociais e tal, o que vimos é que há uma reprodução de papéis sociais que oculta múltiplas formas de resistência em particular aquelas que questionam as lógicas do capital e do patriarcado. Então, quando homogeneizamos o desenho de uma casa, como homogeneizamos a forma de fazer projetos de vivenda, estamos também reproduzindo uma narrativa que é hegemônica, pero não é a realidade de nossa sociedade. Então, é algo que também questionamos, né? Até que ponto, né? O que está por trás destes dibujos, destes desenhos, né? O que ocultam em termos de relações de poder. Bem, então, o que temos é uma necessidade de pensar a diversidade de corpos, de sujeitos, né? E também das ações vinculadas à política de vivenda para viabilizar o direito à cidade no dizer de Lefebvre. Então, quando pensamos nisto, é muito importante temos que pensar, né, em las mulheres, na vida cotidiana e o que disto é importante para a política de la vivienda. Então, por que é importante, sim, pensarmos nisto? Então, é importante recordar-nos que o trabalho reprodutivo realizado por as mulheres guarda uma certa intimidade com o lugar de habitar, ¿sí? Então, os cuidados que a maioria das mulheres, que recaem sobre a maioria das mulheres, que são os cuidados com o ninho, o cozinhar, o cuidado com ancianos, lavar a roupa e tal, né? Tudo se hace em la casa, em la vivienda, ¿sí? Então, é desde ali que se desempenha a vida cotidiana. E a partir de ali se estabelece relações de cuidado também com o bairro, a cidade e tal. Então, para as mulheres também dependem de uma rede de apoio de pessoas que, quando eles não podem cuidar de outros seres que estão sob seus cuidados, a rede de apoio também é importante para apoiar a mulher nestas tarefas de cuidado. E também además desta rede de pessoas, é importante dizer que as mulheres também dependem de uma rede estatal, né, de cuidados, que são as escolas, as guarderias e tal. Então, quando pensamos, né, em produção de vivenda em relação às demandas das mulheres, temos que ter em conta que a ubicação é uma condição para a qualidade de vida e também para permitir esta função de cuidados e também a cidadania. Então, as mulheres que acabam, que não têm isto, acabam reconfigurando, ressignificando os espaços a partir dessas necessidades de ser mulher, madre e cidadã, sim? Então, em relação ao programa Mi Casa Mi Vida, que se começou em Brasília em 2009, temos que foi uma
ferramenta do governo para impulsionar a economia muito mais do que produzir vivenda social. Neste programa, o direito à vivenda foi incorporado, foi inserido na lógica do mercado. E são as construtoras as que definem, as que escolhem o lugar onde vão construir, são as construtoras, é o mercado imobiliário que decide tudo que se vai fazer sobre este projeto. O que as cidades fazem é gestionar este programa, sim? E também definir quem serão os beneficiários e beneficiárias do programa. Então, de novo, temos uma política que valoriza o quantitativo, né, e o qualitativo. E a ubicação das vivendas impõe limites ao exercício da vida cotidiana e que é uma condição pior aunque para as mulheres, né? Temos a produção de 3,4 milhões de unidades de vivienda entre 2009 e 2016 em Brasil. Bien, é importante também falar que em Brasil, aproximadamente 40% dos hogares são dirigidos por las mulheres. En este porcentaje, é importante dizer também que as mulheres pobres com hijos, né, compõem a maioria deste índice. E também ocorreu um aumento da proporção de mulheres pobres jefas de família. Então, esta lógica de mulheres pobres com hijos compõem a maioria do déficit habitacional no país. Agora, em 2025, esse déficit aumentou para 62%, mais de 62%, né, dos lares que compõem o déficit são dirigidos por mulheres. Então, ocultar este dado é um equívoco muito grande, e as políticas seguem ocultando esta realidade. Además, as mulheres tienen una doble jornada laboral, ¿sí? Porque tiene el trabajo productivo y el trabajo reproductivo de cuidados. Entonces, la mayor carga doméstica continúa a cargo de las mujeres. En Minas Gerais, que es mi provincia, la diferencia entre mujeres y hombres es cerca de 12 horas a más para las mujeres. A média de Brasil são 10 horas a mais, pero em Minas 12 horas. Então, todas as regiões de Brasil, que este gráfico nos mostra, a carga doméstica, né, maior é sempre da mulher. E são as mulheres também que, por conta das tarefas de cuidados, também se desplazam mais por o território da cidade. Tem desplazamentos fragmentados, né, de distâncias que variam entre curtas e largas, dependendo de onde estão os equipamentos que necessitam, pero sempre se desplazam mais e também de forma mais fragmentada no território. É importante também dizer que a desigualdade se expressa também no Brasil em função da raça, e não só em função do gênero. Então, podemos dizer que são as mulheres negras e mestiças as que mais sofrem as limitações no uso de uma cidade projetada bajo a ótica patriarcal e masculinizada, né? São elas que ganham menos, né? Têm piores qualidades de vida, então são elas que mais sofrem as condições da cidade. Então, lá, o perfil das beneficiárias
como é o programa Mi Casa Mi Vida, né? Um dos princípios é dar a titularidade para a mulher, né? A maioria que foi beneficiada por este programa são mulheres negras e mestiças, pobres com hijos, sim? O que é um avanço em la política de vivienda em Brasília, sim? Porque as mulheres pobres se encontram em uma situação de maior vulnerabilidade, com menor acesso potencial à cidade. A lei, né, como eu disse, é priorizada a titularidade, e isto é importante também porque dá uma certa autonomia e empoderamento às mulheres, especialmente em caso de violência doméstica. Porque antes desta lei, né, a titularidade era somente para os homens, e em caso de divórcio, de qualquer coisa, a mulher não podia sair de casa, porque se quedava presa a seu companheiro, porque não tinha onde ir, para onde levar seus filhos e hijas. Então, essa titularidade é importante, pero veremos que não é suficiente, sim? Então, perguntamos, até que ponto o programa Mi Casa Mi Vida garantiza o habitat e produz ciudad, ¿sí? Porque pensamos que neste caso de produzir ciudad, né, desse sentido de lefebvre de habitar, de participar e se apropriar da cidade, pensamos então que lá a inserção urbana, a ubicação, o desenho da vivienda, o desenho do entorno, dos espaços públicos, das áreas comuns, são muito importantes para conferir este sentido de habitar. Então, as condições são condições para melhorar a vida, facilitar a cotidianidade de todas as pessoas, né, especialmente das mulheres que mais necessitam, né, cumprir suas tarefas de cuidado, ¿sí? Pero esta não é a realidade, ¿sí? Vou falar-lhes um pouco sobre o caso de minha cidade, São João del Rei, que está na província de Minas Gerais, em Brasil, e que é uma cidade, né, de ciclo de ouro em Brasil, é uma cidade que é de barroca e que se ha expandido muito recentemente, incluso pelo crescimento da universidade e tal. São João del Rei tem hoje mais de 90.000 pessoas e vou hablar-lhes do caso que estudo, pero são condições que se reproduzem em todas as cidades de Brasil com relação ao programa Mi Casa Mi Vida. Ou seja, não são especificidades solo de São João del Rei, sim? Acá uma foto de três conjuntos que foram construídos de Mi Casa Mi Vida em São João del Rei, né? Risoleta 1, 2 e Parque das Cachoeiras, né? Que é um skyline que lhes permite mirar um pouco sobre esta condição de ubicação, de reprodução de relações e tal. Então, o que temos é que esta política também acabou reproduzindo características problemáticas das políticas anteriores, como a persistência da segregação socioespacial, paisagens monótonos e excluyentes, tipologias inadequadas, né, para diferentes perfis familiares, ubicação periférica, profundização da fragmentação urbana. Aqui um outro mapa que nos dá a ideia de onde está o centro, que este em lilás, e a ubicação de los três conjuntos de Mi Casa Mi Vida, né?
Temos que, para acessar alguns equipamentos mais importantes, como escolas, centro de saúde, praças, temos que caminhar cerca de 2, 3 quilômetros para chegar a um equipamento, sim? Então, isto impacta significativamente a vida das pessoas, né? Principalmente das mulheres, porque tem que ir e venir o tempo todo para fazer as tarefas de cuidado. Aqui outra imagem que nos permite também mirar um outro ângulo da cidade. Então, o que de paisaje monótono, de la segregação, tudo está muito lejos, né? Não há comércio, não há escola, não há centro de saúde e tal. E, como disse também, não é uma especificidade de São João del Rei, é sempre, mi caso, mi vida em Brasil, sempre estás com estes problemas de mala ubicação, sim? E isto impacta na vida das pessoas. Por exemplo, uma entrevistada me disse, dejé de ir allá donde vivia. A vezes não há dinheiro. Tenho para ir, pero não tenho para volver. E me encanta ir ali. Sim, porque está em um topo da montanha e há solamente uma linha de autobus que leva até lá e o preço é caro. Então, muitas vezes não têm dinheiro para pagar, né, o ticket de autobus. 67% das mulheres deixaram de frequentar lugares ou ter contato com pessoas amigas e parentes em função da distância. 17% deixaram de sair por la noite e têm medo da violência. ¿Sí? Este mapa também nos mostra a distância para percorrer hasta o centro da cidade, que é onde estão a maioria de los comércios, de los serviços urbanos, de bancos e tal. ¿Sí? La mala ubicação e custos com transporte. Não há nada cerca, não há supermercado, não há uma farmácia, nos não sobra dinheiro, ao contrário, porque temos que estar indo e vindo. Meus gastos de transporte aumentaram. Antes não os tinha. Aqui assumimos outros custos, tudo se complicou. ¿Sí? Então, se paga muito pouco por la vivienda, pero se paga mucho para vivir en este lugar, ¿sí? Entonces, la vivienda es algo que les da seguridad, pero ha piorado muitas vezes a condição de vida para as mulheres. Dejé muitas coisas que solia hacer por la noite. Tenho muito medo de chegar aqui depois das 22:30. E também o autobus que serve os conjuntos circula hasta as 23 horas. Então, se um hijo se queda enfermo por la noche, não tem como ir hasta o centro de saúde, sim? Tem que ir a pé ou pagar um Uber, enfim, outro custo para ascender a este equipamento. Outra observação é que os desplazamentos entre a vivienda e o lugar de trabalho produtivo, né, aumentaram a 2, 3, 5 vezes mais do que estavam acostumbradas a ser os desplazamentos. Então, o desplazamento rojo é a larga distância que tem que fazer todos os dias até o ponto de trabalho. ¿Sí? Entonces, esse tempo de desplazamento ha aumentado para a maioria das mulheres, variando entre 2 a 5
cinco vezes mais para aceder ao trabalho produtivo, o que aumenta o custo de transporte. E pensamos que a maioria são mulheres pobres, negras, com filhos, né? Ou seja, nunca estão solas, né? Sempre estão ou com um anciano ou com um filho. Então, esse custo de transporte aumenta mais ainda. Então, né, salgo com meus filhos a passear e les digo: preferem um refrigerio ou ir em coletivo? Comprar um pão para levar a casa ou ir em coletivo? Porque não há dinheiro para pagar as duas coisas, ¿sí? Então, têm que optar. Ou vão no autobús ou se come algo para quedar-se com a barriguita, né, llena. E aí, vamos a pé, né? Então, são coisas que se passam com a cotidianidade. Com relação ao desenho da vivienda, o conjunto Risoleta 1 tem 440 viviendas e Risoleta 2 mais 200 e todas iguais, sempre neste dibujo, né, de sala, dos dormitórios, um banho, uma cozinha e um espaço que é para lavar, secar, passar a roupa, que não é possível porque não cabe nada, não é possível duas pessoas nesta cozinha, sim, é muito pequena, enfim. E há um outro problema também, que é o sistema construtivo, que é uma mampostería estrutural, que não permite também usar as paredes de la vivienda. Então, é outro problema porque não podem adaptar as coisas em relação ao sistema construtivo. Então, há uma ausência de flexibilidade e também o sistema estrutural dificulta a adaptação dos espaços interiores, o que repercute negativamente no cotidiano das famílias. As famílias que têm mais de quatro pessoas têm muita dificuldade de adaptar-se neste modelo de vivenda. Aqui uma frase: tenho três ninhas e um ninho. O ninho dorme na sala, as ninhas no dormitório, a pequena dorme comigo. A cozinha é muito estreita. Quando lavo roupa, não posso fazer nada na cozinha, não posso cozinhar. Então, não permite que o trabalho reprodutivo também se hace com qualidade. Não, isso não é possível, sim? Então, o projeto de la vivienda nos permite diferentes formas de configuração. Aqui são algumas adaptações que as pessoas fazem para viver. Por exemplo, na primeira foto, a persona sacou o tanque de lavabo de la cocina e la colocou em la sala. E a mesa que eles comem tampa o tanque. Quando se vai lavar a roupa, se arregla a mesa e se lava a roupa. Então, são adaptações porque na cozinha necessitava mais espaços de guardado para guardar comida, materiais de limpeza e tal, sim? E também não há lugar para secar a roupa. É muito pequeno, um espaço deste tamanho. Então, se tem cinco pessoas em la vivienda, como não há espaço para colocar a roupa para secar, sim? Então, utilizam o cercamento do conjunto para secar a roupa. Outra coisa com relação à mobilidade sustentável, porque muitas pessoas tinham bikes e tiveram que vendê-las, porque também a distância para o lugar de trabalho, o centro e os equipamentos são muito largas. Então, a bike não lhes servia. Então, tiveram que vender e comprar uma moto ou
um coche ou ir de autobús, ¿sí? Hay também uma ausência de planificação das áreas comuns e espaços livres de conjunto, né? Os espaços não são projetados, não há espaço de jogar, não há espaço para socializar, para as pessoas encontrar-se. Então, são espaços muito mal aproveitados, sim. Temos essas taludes, essas diferenças de nível da construção, mas não são utilizados. São oscuros, peligrosos, e as mulheres também, por la noite, não se sentem confortáveis de caminhar por esses caminhos, ¿sí? Bien, entonces, con relación a la perspectiva de género y construcción de viviendas en Brasil, perguntamos, né? Tuvimos avanços, né? Então, o que percebemos é que o título para a mulher é realmente um avanço porque garantiza a titularidade, o que lhes dá uma segurança para a mulher, para os filhos, pero e também para tirá-las da situação de violência doméstica. Pero não oferece medidas para garantizar sua independência financeira e também não oferece condições para viabilizar o direito à cidade. Então, esta titularização é necessária, mas é insuficiente, né? Necessitamos de medidas para fortalecer também o poder político das mulheres, né? Sua participação, incluso em um projeto das vivendas. Também o discurso que acompanha essa política é um discurso que reforça roles de gênero tradicionais, de mulher que é madre, cuidadora, responsável, portanto, se deve quedar-se em casa, sim? E não um discurso que alimenta a condição de cidadã e observa as necessidades cotidianas destas mulheres. Lá, o programa também delegou decisões fundamentais às construtoras, né? E o que converte certas condições de vulnerabilidade em ativos financeiros, né? Atendendo aos interesses do mercado e não das beneficiárias. A ubicação também é inadequada, estão alejadas de tudo, da infraestrutura, de comércio, de serviços, o que sobrecarrega mais aún que a condição de vida das mulheres, né? E também dificulta o exercício da vida cotidiana. Lá não há participação destas mulheres em las decisões de projeto, né, de la vivienda, de conjunto, nada. Solo lá é o mercado imobiliário que las decide. E os projetos não são flexíveis nem adaptáveis a diferentes perfis familiares, ou seja, não incorporam espaços suficientes nem para o trabalho reprodutivo, nem para o trabalho produtivo. Os espaços públicos também não permitem a socialização das pessoas e afeta muito negativamente em la vida, en el entorno, né, de los conjuntos. Os conjuntos, né, de vivendas são projetados também sem considerar a diversidade cultural, etária, racial, de gênero e tal. E o que vemos é que o programa Mi Casa Mi Vida garantiza o direito à vivienda, mas não atende à necessidade de cuidado e apoio das mulheres, ou seja, não assegura a eles este direito à cidade. Então, o que observamos é que há uma insustentabilidade da produção de hábitat social em Brasil, sim? Porque o programa Mi Casa Mi Vida, em respeito à mulher, tem trabalhado mais no sentido do assistencialismo do que do direito, né? Permitindo-lhes o acesso à vivienda,
pero no o acesso à cidade, né? Neste sentido de cidadania, de direito de participar e apropriar-se da cidade, sim? Então, este direito à cidade para elas sigue sendo uma utopia. Además, né, na universidade também o que hacemos é reflexionar sobre isto com os alunos e alunas, eh, eh, incentivando-os a pensar diferente, ou seja, como podemos, então, também não só conceber uma política de forma diferente, mas também um dibujo de conjuntos de viviendas diferentes. Não vou falar muito sobre isto, mas só mostrar algumas de las coisas que temos trabalhado, que é incentivando sempre a melhor ubicação das viviendas, trabalhando a diversidade, os espaços públicos, a vida comunitária, incentivando a economia solidária, que é uma característica muito típica das comunidades de mulheres pobres, negras, mestiças em Brasil, na necessidade que têm que trabalhar e cuidar dos filhos, então têm que trabalhar em casa, então necessitam também de espaços para vender o que produzem e tal, mas com um outro sentido que é a coletividade, sim? Sempre essa rede, incentivar a rede de mulheres que se formam em las comunidades periféricas de Brasil. Então, são alguns projetos que nos incentivam a pensar sobre esta ubicação e como trabalhar também esta interface entre público e privado, entre casa e cidade, sim? E para finalizar, né, reflexionando sobre a vivienda como projeto urbano, né? Então, repito o conceito de habitar, né, que empecé essa classe, que recordando que habitar implica poner as necessidades das pessoas no centro das propostas, né, buscando sempre uma transformação hacia cidades mais justas, igualitárias, sustentáveis, sim? Habitar não é só viver, sino construir vivendas que respondam a estas necessidades diárias, cotidianas e contribuam também para a produção de cidades. A vivienda coletiva como projeto urbano, que é necessário abordar a vida coletiva com parte, a vivienda coletiva com parte da cidade, né? Como um lugar para habitar, para, né, ser como nosso lugar, o lugar das pessoas construírem, né, memórias, afetividades, né, e também planear o futuro. E que cumpram com valores simbólicos também de privacidade, sociabilidade, individualidade e coletividade, sim? Então, produzir uma habitação, né, uma vivenda social é mais complexo que imaginamos, né? Existe uma falta de compreensão aqui em Brasil de lo que realmente implica, né, neste projeto, né, o que deve proporcionar ao indivíduo, às mulheres e também à cidade. Então, aqui em Brasil, estamos trabalhando sempre, né, a vivenda como mercancia, né, sempre nesta função de produção capitalista, pero nos olvidamos da função como hogar, né, para cumprir as necessidades emocionais, das necessidades, né, sociais das pessoas que lá habitam. Então, a vivienda não é só refúgio, é também trabalho, né? E ela dá vida às cidades. E vivienda é cidade. É um pouco que preparei para vocês e me gostaria, né, responder algumas dúvidas e tal que teremos
me gustaría cambiar un poco también de experiencias con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela. La verdad ha sido muy interesante esta ponencia, ¿no? Todos esos conceptos que pones encima de la mesa y revisar cómo dentro de un país muy grande, ¿no? Creo que es el más grande en toda la América Latina en términos de extensión, Brasil, ¿no? Estas políticas que se han hecho realmente pues están enfocadas más que en las personas y en este caso esta investigación matizada, ¿no? Sobre el tema, pues, de la mujer en particular, ¿no? Pero más que en las personas, pues, están pensando en otra cosa, ¿no? En la cantidad, ¿no? En resolver lo que es el déficit habitacional desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo, ¿no? Es algo sobre el cual nos hemos enfocado bastante. Es decir, en el momento que a nosotros nos falta vivienda, pues nos falta vivienda, pero el problema es que no podemos responder a esta falta de vivienda simplemente construyendo la vivienda, porque al final construir viviendas por construir viviendas, si bien nos da un techo, que cuando llueve pues no nos mojamos, pero realmente nos está alejando de toda esta dimensión social pues de la ciudad, ¿no? Hemos hecho justamente hoy una diferencia, ¿no? Una diferenciación más bien entre un concepto que podría ser el concepto de tejido construido, ¿no? Al final, esos tejidos que incluso Mi Casa, Mi Vida construye son tejidos construidos, ¿no? Hay construcciones, pero que no llegan a ser tejidos urbanos, o sea, le falta esta parte fundamental, que son pues el equipamiento, pues el espacio público, el comercio, los servicios, y posiblemente incluso muchas veces la infraestructura que tiene la ciudad, ¿no? Y posiblemente, y eso es un punto muy interesante, ¿no? De lo que se platicó, ¿no? En la ponencia, estas viviendas, en lugar de ser la ocasión para la emancipación, ¿no? O para una posible mejora, ¿no? De esos núcleos familiares, a veces se transforman en unos castigos, ¿no? O sea, es interesante ver cómo muchas veces hay unas ciertas favelas, como las de Río, de otras ciudades en Brasil, que están justamente en el centro de la ciudad y cómo antes de estas políticas, digamos, lo que se proponía era pues, derribarla, o sea, arrasar, y mientras las personas venían trasladadas en estos edificios que estaban lejos, ¿no? Del centro. Entonces, al final, sí se le daba la vivienda, pero estas personas que vivían en estas favelas trabajaban allí y trabajaban en el centro de la ciudad con trabajos más o menos humildes. Allí funcionaban y allí empezaban a generar una cierta economía, cosa que no podía funcionar en estas viviendas que estaban lejos porque, como bien aquí se mencionó, pues se necesita un transporte, me tengo que mover, son horas para poderme mover y dependiendo de la hora, el tráfico, etcétera, nunca llego, ¿no? Entonces yo creo que uno de los puntos, porque realmente los puntos en tu ponencia han sido muchos y han sido muy interesantes, pero un punto muy fundamental es que sí se tiene que garantizar la vivienda, pero que esta vivienda debería de tener en su ADN, ¿no? En su constitución, entre sus moléculas, unas cuestiones fundamentales. No podemos pensar a la vivienda si no pensamos a la ciudad, porque es como pensar, digamos, en un cuerpo sin alma o en un alma sin un cuerpo, ¿no? Necesitamos tener, pues, las dos dimensiones, ¿no? Y por otro lado, entender que al final... por cierto, los prototipos de estos que estaban diseñados aquí en este programa de Mi Casa, Mi Vida, 37 metros cuadrados, dos habitaciones increíbles. Es decir, diseñar esto es lo mínimo de lo mínimo. Eso es inhumano. O sea, yo creo que las personas que han diseñado esos prototipos no vivirían dentro de esos prototipos porque ni siquiera se pueden utilizar. Uno puede entender los 36, los 40 metros cuadrados para una pareja o una vivienda temporal, pero para una o dos personas, pero no para cuatro o cinco personas. Esto es inhumano. O sea, esto debería de estar castigado por los derechos el derecho del hombre, ¿no? El derecho pues de las personas, ¿no? Entonces creo pues que al final lo que se demuestra aquí que al final sí hay la capacidad incluso económica para hacer estas intervenciones, porque esos edificios no es que hayan costado, no han salido gratis, o sea, sí se han, digamos, de una cierta forma pagado, posiblemente los terrenos como están perdidos en la nada cuestan menos, pero a lo que a lo mejor deberíamos de asumir como una realidad, digamos que lamentablemente es así, es que posiblemente
por un lado, nunca vamos a solucionar de manera definitiva el problema del déficit de vivienda, es decir, siempre desde un punto de vista cuantitativo nos faltarán viviendas, es decir, no, nos faltarán 10, 15, 20, 30, no sé, pero por otro lado, ¿no? Si reducimos un poco la producción desde un punto de vista de la cantidad y lo que nos estamos ahorrando en la producción lo gastamos para poder aumentar la calidad de lo que estamos teniendo, estas viviendas sí o sí van a funcionar. Porque el problema de estas viviendas que se están construyendo es que a lo mejor todos vamos a tener una vivienda, pero posiblemente un grande porcentaje de la gente que las vaya a vivir las va a abandonar, las va a vender, no las va a vivir porque son, digamos, realmente muy aisladas, ¿no? Por lo tanto, el problema real no se está resolviendo, porque esta gente sigue sin tener una vivienda. A cambio, posiblemente, encontrando otras ubicaciones, poniendo unas trabas, ¿no? O sea, poniendo una normatividad de una cierta forma que asegure no solo que se cumplen mínimos cuantitativos, sino cualitativos, posiblemente toda esta potencia que tienen esos programas, porque son programas muy potentes desde un punto de vista económico, harían proyectos modelos, o sea, proyectos muy interesantes que mejorarían, y no por poco, y no de poco, la vida de la gente. Quiero cerrar, digamos, con una cuestión. Claramente son dos fenómenos diferentes que tienen dos envergaduras diferentes, ¿no? El déficit de vivienda de Brasil seguramente es muchísimo mayor de lo que podría ser el déficit económico en Italia o en España, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando uno, si yo pienso, por ejemplo, a los modelos de vivienda, ¿no? A los edificios que se construyen en Barcelona, en España, de vivienda colectiva, los diseñan buenísimos arquitectos, están dentro de la ciudad y posiblemente tienen requisitos, tienen elementos que son mucho más caros de la vivienda que está en el mercado libre. Entonces, ¿por qué no podemos transformar nosotros como país, en este caso Brasil, México, el país que fuera, estos proyectos como unas posibilidades para realmente hacer unos ambientes, ¿no? ¿Cómo podemos decir? Casi construir una utopía y realmente decir, sí se puede hacer, porque realmente se puede hacer. Cuando uno ve esta extensión de esos edificios gigantescos que aquí estabas mostrando, multiplicados por toda la República Federal Brasileña, pues seguramente haciendo unos cuantos menos, pero ubicándolos en el centro del país, en el centro de la ciudad, etcétera, serían unos ejemplos pues, increíbles de lo que se podría hacer. Y por último, ya no me quiero alargar porque nos estamos extendiendo mucho, pero por último también una cuestión muy importante que se remarcó a través de las fotos, ¿no? Y de unos pensamientos que nos compartiste, ¿no? No se piensa en la ciudad, ¿no? Necesitamos 10 viviendas, dámosles 10 viviendas, ¿no? Es como que a alguien que necesita a comer, por así decirlo, ¿no? Le empezamos a dar a solo las proteínas, los carbohidratos, pero de forma como pastilla, ¿no? Ya como que a uno le quitas el gusto de comer, ¿no? Porque al final sí, no muere, porque pues no muere, pero ya no me quiero, ya no se sienta en la mesa, ¿no? Que es la parte más bonita, pues, del comer, el sentarse con los demás a compartir un bocadillo o el café de la mañana, ¿no? Y la cosa es que allí se dice, se necesita vivienda, le vamos a hacer tropecientos mil viviendas, pero ni siquiera, no digo de llegar a ser ciudad, pero ni siquiera se pone en el problema de entender cómo es el espacio exterior de todo esto que está entre esos bloques. O sea, es realmente algo indigno, ¿no? Ver cómo al final esos espacios, pues, allí están, ¿no? Cosa que realmente muchas veces, y allí con eso me quedo, decía un gran arquitecto mexicano, Alejandro Son, que ha diseñado muchas viviendas de interés social, muchas veces el problema no es
es un problema económico, pero no es un problema de economía de moneda, o sea, de economía de billete, de dinero, sino más bien es un problema de economía de creatividad. Es decir, realmente no queremos realmente solucionar un problema. Hemos encontrado esta cosa que funciona porque da dinero, porque que funciona porque cumplimos supuestamente con ese derecho de vivienda, pero el problema no lo estamos solucionando. Y no es que no tengamos el dinero para, no, para hacerlo, porque, repito, pues se hacen proyectos gigantescos, ¿no? Posiblemente es que no hemos pensado el cómo sí, ¿no? Entonces nos quedamos como con las cosas a medias. Muchísimas gracias, Daniela. La verdad ha sido muy sugerente pues tu intervención. Gracias, Graciano. ¿Puedo solo comentar un Sí, poco? sí, Solo que hablaste es que hay acá siempre las políticas siempre trabajan el concepto de propiedad privada, ¿sí? Privada esto es un problema, porque no es solamente esta forma de vivienda que tenemos para produzir. Outra coisa é que o solo urbano também é propriedade privada, né? É um pouco diferente de Barcelona, que tem muito solo público. Acá não, tudo é privado. Então, o mercado imobiliário de Brasil é um mercado muito irracional que piensas que, si es para pobre, para personas de bajos ingresos, entonces cualquier cosa podemos entregar, né? Podemos hacer cualquier cosa y tal. Entonces es terrible, porque yo me olvidé de comentar también que las mujeres de estos conjuntos, né? Todas tomam pastilhas, porque todas se han quedado depresivas, ¿sí? Entonces, es otro problema, ¿no? Entonces, no hay tejido urbano, no hay ciudad, no hay relación social, y el problema se reproduce, ¿no? Con toda la crítica que tenemos, el problema va a repetir novamente, ¿sí? Esto que es muy triste, ¿no? Porque tenemos libros e livros escritos sobre esto y estamos repitiendo un poco los mismos problemas, ¿sí? Pero vamos a pensar que un día las cosas van a cambiar y tal, ¿sí? Pero me gustaría agradecer a você, Graziano, por la oportunidade, agradecer a ustedes que estão acá, né? Graças por la atenção. E estou disponível para cambio de experiências, para e-mail e tal, qualquer coisa, só contactar-me que podemos falar e falar, porque me gusta muito falar. Sim, es muitas interesante, graças. es interesante, Daniela, este enfoque que nace a partir de esta investigación que nos presentaste, porque nos demuestra realmente que muchas veces con el afán de resolver determinados problemas, ¿no? A veces lo complicamos aún más las cosas, ¿no? Porque, digo, yo no soy experto en políticas públicas de vivienda en Brasil, pero recuerdo que antes del programa Mi Casa, Mi Vida, pues había otro programa que era el Favela Bairro, ¿no? Allí en Río de Janeiro, que abordaba la problemática, digamos, de una forma diferente. Posiblemente no ha sido un programa como este tan masivo, ¿no? Pero había un entendimiento de que pues existen las favelas, ¿no? En este caso, pues son viviendas, digamos, marginales, ¿no? En lugar de demoler la favela, mover la gente, vamos intentando pues reconocer la favela como uno de los muchos fragmentos de la ciudad y actuamos dentro de la favela. Por lo tanto, el tema es que nosotros arquitectos, nosotros políticos, nosotros administradores, o sea, los demás, quienes no viven la decadencia de la favela, tenemos que cambiarnos de lentes, ¿no? Y empezar a estudiar formas que a lo mejor no son las formas de la arquitectura formal, sino de la arquitectura informal, para poder actuar
es otro tipo de medicina, es otro tipo de cura, es otro tipo de médico que necesitamos para resolver este tipo de problema, ¿no? Y posiblemente Mi Casa, Mi Vida, eso no lo ha entendido. Mi Casa, Mi Vida dice, pues falta tanta vivienda, pues vamos a construir miles de viviendas. Es interesante también ver que yo fui a visitar Río de Janeiro como Sao Paulo. En el centro de esas ciudades hay miles de edificios vacíos, que están allí, degradados. Cuando uno podría decir, a ver, cambiamos la normatividad, al dueño del edificio le decimos, si no lo arreglas, me estás causando un daño de imagen, de degrado, pues te lo voy a expropiar o me tienes que dar una parte. Lo transformamos y hacemos departamentos, pues, para la venta o para lo que sea, pero de interés social. Es decir, creo que este problema tan masivo de la vivienda, que es un problema real, no estoy diciendo que no exista, es un problema que nos ataña y que tenemos que resolver, posiblemente con un poco más de creatividad, ¿no? Entendiendo pues cuáles son los límites y entendiendo que el país tiene que jugar un rol muy importante, la política y la administración, o sea, al final se entiende que es de la propiedad privada, pero sabemos que cuando las cosas se quieren hacer legalmente se hacen, o sea, se encuentra la forma de hacerlas. Entonces, al final, pues vamos a aprovechar. Hay personas que necesitan viviendas, hay edificios deshabitados, ya están construidos los edificios, o sea, no van a caber todas las personas, pues no, algunas a lo mejor ni siquiera van a querer ir por allá, pero tenemos una posibilidad. Entonces, posiblemente, pues hay unos centros que se empezarían a rehabilitar y a revivir. Creo que nos tenemos que poner muy creativos y creo que estas investigaciones, esta investigación como la investigación que tú nos presentaste hoy, Daniela, realmente son muy necesarias, porque muchas veces nosotros arquitectos y arquitectas pues nos quedamos en la parte simplemente del diseño de la vivienda y que si el huerto urbano y la azotea y todo eso, cuando a cambio hay unos problemas realmente muy trascendentales que son estos, que hay gente que no tiene vivienda, o sea, no hay. Entonces, tenemos que entender pues que tenemos que construir vivienda y tenemos que ser buenos diseñadores de vivienda para que no se hagan estos problemas, o sea, para que realmente se genere ciudad, para que lo que vayamos construyendo realmente mejore las cosas y no la empeore. Porque realmente, viendo mi mamá toda la vida que tiene que tomar pastillas, ¿no? Si yo fuera un habitante de estos conjuntos, tomar pastillas para la depresión, ah, un poco me encabronaría, me explicó, o sea, sí me pondría violento en contra de la sociedad. O sea, al final estos conjuntos, en lugar de ayudar, pues empeoran lo que es la división social. Por lo tanto, pues seguramente o posiblemente hay, digamos, estadísticamente, pues puede ser muy probable que en lugar de dedicarme a ir a la universidad, pues mi universidad yo la encuentre en otro lugar y posiblemente pues vaya haciendo cosas que no sean tan, por así decirlo, buenas para mi desarrollo personal y para la comunidad. Y esto son esas políticas, ¿eh? Porque al final sí están dando el techo, pero están construyendo posiblemente pues un violador, un asesino, un ladrón, o yo que sé, algo, porque vivir en estas condiciones es inhumano, o sea, realmente no es algo, no es algo que está bien, ¿no? Por lo tanto, qué bien que se hacen estas investigaciones con este enfoque, en este caso de género sobre el rol de la mujer y todo, porque nos muestran pues un escenario que es muy crudo, o sea, no es nada bonito, digamos, ¿no? Pero bueno, tendremos que trabajar para mejorar las cosas y es por esto que estamos aquí. Sí, y es también solo un comentario que este tipo de política que usted ha hablado, né, de aprovechar los edificios vacíos y tal, fue una política acá que no fue bien sucedida porque incluso el ente federal, la Unión, el gobierno federal tenía edificios vacíos y no trabajó estos edificios para las personas de bajos ingresos. Por ejemplo, o que temos acá são exemplos de resistência ou de insurgências, que são as pessoas que ocupam esses edifícios, pero não é interesse político também legalizar a situação. Então, o que temos hoje é uma rede
de universidad con las ocupaciones insurgentes en Brasil para apoyar y ayudarles de alguna forma con la asistencia técnica y tal, permitindo-lhes o direito, né, de quedar-se lá, pero não é algo que é legalmente hecho por la política, né? La política os políticos também se cierran los ojos e tal, e não querem. Pero temos exemplos de resistência, pero não de política, ¿sí? Bien sucedidas em Brasil. Então, esse é outro. Entonces hay un montón de cosas que necesitan cambiar, ¿sí? Y también esta cosa de Brasil que producir vivienda también es producir en larga escala, ¿no? No es concebible este, como si estivéssemos en el século pasado. Entonces, necesitamos, sí, de mucha creatividad. E também pensar que se Mi Casa Mi Vida, por exemplo, reduziu a violência, tirou, sacou as mulheres da violência doméstica, pero entregou eles à la violência urbana, sim? Então, é um outro problema que temos que Otro enfrentar, juego, otro sim? juego, otro juego Outro y otra juego, liga. outra Claro, coisa, sim. el hecho de que se apueste para todas estas soluciones que son, digamos, por así decirlo, como monofuncionales, es decir, todo el problema del déficit de la vivienda lo queremos resolver a través de la construcción de vivienda nueva, y vivienda que tiene estas características, tiene un riesgo, que si nos equivocamos a gran escala. A cambio, si tenemos una política que está armada bajo diferentes ejes, uno es la vivienda nueva, uno es la rehabilitación de edificios pues vacíos y lo transformamos en vivienda, otra es arreglamos las favelas y le damos títulos y vemos qué hacemos, ¿no? Posiblemente es mucho más complejo como estructura la que tenemos que armar porque es más compleja, no es simplemente agarrar un terreno y construir un edificio, pero posiblemente lo que pudiera ocurrir es que, pues, si nos equivocamos, a lo mejor nos equivocamos en una de estas tres cosas, ¿no? Pero ya nos estamos equivocando en una y entendemos en esta cosa dónde nos hemos equivocado y cómo podemos mejorar esta estrategia en particular. Pero las demás van caminando. Aquí, a cambio, nos encontramos con una producción que es masiva y el problema es que si luego esto no funciona, vamos a tener un problema, o sea, un problema masivo, porque lo hemos generado nosotros, ¿no? Entonces, a veces como que tenemos que dosificar posiblemente y variar, ¿no? Empezar a tener planes diferentes. Un poco esto lo deberíamos de enseñar nosotros maestros en la universidad, donde en la clase de composición siempre pedimos la arquitectura, ¿no? El proyecto. Posiblemente deberíamos de pedir los proyectos, es decir, si no hay un plan A, necesitas un plan B y un plan C. Es decir, si tú vas a robar a un banco y tienes que escapar, pues si no puedes salir por la puerta principal, tienes que entender por dónde vas a salir, si es por la puerta de la derecha o de la izquierda. Es decir, tenemos un poco que abrir la mentalidad y no pensar que hay soluciones definitivas, sino más bien tenemos un poco que ampliar a una visión sistémica, ¿no? Pero yo creo que lo dejamos aquí porque si no nos quedamos aquí toda la noche siguiendo hablando de ese tema de la vivienda en Brasil, ¿no? Que es supuestamente súper interesante. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Graciano. Muchas gracias a todos, a todas. Y seguimos en contacto, ¿sí? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.